Fala, dentista! Olá, nós somos o Casal Odonto Digital, eu sou a Tainara. Eu sou o Renan. Vamos falar para vocês um pouco sobre a nossa rotina com implantodontia e odontologia digital. Vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia guiada, né? A cirurgia guiada, que eu acompanho a cirurgia guiada há muitos anos. Comecei a trabalhar com tomografia computadorizada na radiologia do meu pai em 2006. Tem bastante tempo. Eu estava no finalzinho da faculdade, eu já fazia essa parte de conversão para dental slice na radiologia. E em 2006 eu fui a Brasília, a Biopart, na época tinha um monopólio do mercado, estava trazendo isso para o Brasil. Foi pioneira nessa parte aí. Até hoje a gente utiliza o software dental slice para fazer os planejamentos, o software mais utilizado, mais simples de mexer. E na época nós compramos um conversor para radiologia para converter o DICOM, né, que é o arquivo original da tomografia, em extensão de arquivo .bpt, né, que é de Biopart, do Dental Slice. E nós fomos a Brasília e lá eu vi pela primeira vez, eu tive contato com impressora 3D, a parte de impressão 3D lá que eles têm lá em Brasília, e foi bem interessante essa troca de informações na época lá com o César. E a cirurgia guiada naquela época era muito cara. Eles estavam implementando isso no Brasil, né? Estou falando, poxa, de praticamente quase 20 anos atrás, né? Era caro, era difícil você repassar isso no seu planejamento com o paciente, onerava muito o tratamento. E alguns colegas que você conversar, que né, tem mais tempo aí de estrada, que já operaram alguns anos atrás com a parte de cirurgia guiada, eles vão te falar, isso não funciona. Já escutei muito, isso aí eu operei há muitos anos atrás, lá, fiz lá com a Biopart, mas fenestrou o implante, deu problema. O que acontece? Antigamente, né, assim como iniciou esse processo de cirurgia guiada, a guia cirúrgica, ela era feita exclusivamente sobre o DICOM da tomografia. E a tomografia computadorizada, a gente sabe que se tiver alguma estrutura metálica na boca do paciente, um núcleo metálico fundido, um amálgama, um outro implante, a gente tem o que a gente chama de beam hardening, que é artefato metálico. E o artefato metálico, ele espalha como um raio, a gente consegue ver bem aí através dos cortes axiais e você não consegue nem interpretar. Às vezes você quer visualizar, eu sou radiologista, se tem a fratura em algum dente, e se o dente tem um núcleo metálico fundido, provavelmente você não vai conseguir visualizar esse traço de fratura porque vai dar artefato metálico. Então, o que acontecia? Essa adaptação da guia, o planejamento do implante era feito sobre a tomografia, sobre o DICOM, mas só que a guia cirúrgica, ela era feita, a adaptação da guia cirúrgica, ela era feita sobre o 3D da tomografia. Logo, se você tem artefato metálico naquela imagem, você vai ter uma imagem distorcida desse 3D, que não condiz com a realidade com a boca do paciente. Então, muitas guias que você ia operar para cirurgia guiada, na hora que você ia adaptar na boca do paciente, você tinha báscula, não adaptava direito. Então, na verdade, era uma limitação, era o que tinha naquela época que dava para fazer. E às vezes dava errado por conta disso. Só que a gente já está aí, poxa, em 2021, né? As coisas evoluíram. A odontologia digital está vindo aí a todo vapor. O mercado está todo voltado para isso. Então nós temos hoje, além da tomografia, a gente tem o escaneamento intraoral, o arquivo STL, que a gente já conversou sobre isso em outro vídeo. A gente tem agora softwares específicos para planejamento de cirurgia guiada que acompanharam essa evolução. Então hoje, nos programas que a gente tem aí, e temos diversos aí no mercado, para fazer planejamento de cirurgia guiada, a gente importa o DICOM da tomografia, e em casos parciais, a gente importa o STL desse meu paciente. Então a gente faz o planejamento da tomografia, da cirurgia guiada sobre a tomografia, só que a adaptação dessa guia, o desenho dessa guia na boca do paciente é feita sobre a malha do STL. Ou seja, a adaptação da guia é perfeita. Dá até um clique, encaixa. Então a gente não tem mais esse problema que a gente tinha antigamente. Então, para esses dentistas mais antigos que falam que isso não funciona, que fique bem claro que as coisas evoluíram, os kits cirúrgicos evoluíram. Hoje nós temos vários diferenciais no kit cirúrgico, a gente tem experiência de trabalhar com diversas marcas de guias cirúrgicos, a gente já teve experiência de trabalhar com kits cirúrgicos diferentes, a gente gosta muito de trabalhar com o kit da Sim, o que a gente mais utiliza. Tem vários diferenciais aí no mercado dele, questão de você conseguir mexer na altura de anilha, você tem um safe drill para
para dar um stop ali na altura que você planejou previamente. Enfim, uma marcação no monta do implante para você botar o index ali do seu implante na marcação que você quer, para você já ir com o provisório parafusado. Então tem vários diferenciais, tudo evoluiu. E aí a gente não pode ficar com essa mentalidade que não funciona, isso não deu certo. Poxa, no passado. Então hoje, quando a gente conversa até na Opera, se faz cirurgia guiada toda semana. Eu também estou sempre fazendo cirurgia guiada, uma taxa de sucesso elevadíssima. Então quando alguém fala para mim, fala para a Tainara, poxa, não deu certo, você tem que parar e conversar. Vamos lá, o que não deu certo? Na maioria das vezes é alguma etapa negligenciada pelo colega. Alguma coisa que foi feita de forma errada, que não deveria ter feito. Isso a gente vê muito, né? Inclusive em casos de protocolo. Sim, porque assim, gente, eu acho, é o que eu sempre falo, né? Quando fazer, eu acho que assim, não tem quando não fazer a cirurgia. Por que não fazer, né? Exatamente. Porque assim, a cirurgia guiada, a gente tem na cabeça que a cirurgia guiada ela tem que ser flapper sempre, sempre. Só que na verdade não, a gente pode fazer cirurgia guiada com retalho aberto, com retalho rebatido, a gente pode fazer cirurgia guiada muco suportada, pode fazer cirurgia guiada ósseo suportada. Então assim, a cirurgia guiada ela só veio para ajudar. A gente tem vários motivos para fazer, né? A gente tem um pós-operatório excelente para o paciente. A gente tem a gente fica muito mais confortável na hora de operar, tá? Que é tudo planejado no computador antes. Você ali na hora da cirurgia só vai reproduzir o que você planejou no computador. E essa troca de informação você vai ter com o seu planning center, né? Você vai conversar com a pessoa que está planejando o seu caso, vai explicar qual implante você quer, qual altura que você quer que frese, e ali ele vai gerar um relatório que você só vai reproduzir na hora da cirurgia. Isso, gente, não quer dizer que a cirurgia guiada veio para banalizar a implantodontia, tá? Muito pelo contrário. Pode ter momentos na sua cirurgia guiada, te falo isso por experiência própria, que na hora ali a cirurgia guiada, poxa, ali não deu, eu vou ter que abrir um retalho, vou ter que terminar a cirurgia de forma tradicional. Você tem que saber operar. Não quer dizer que você não tem que operar, não tem que saber operar. Não é assim, qualquer um faz um implante. Se for um casinho ali redondinho, de um molar com osso, assim, à vontade, você faz. Agora, se for um caso limítrofe, de caso anterior, estético, com enxerto, você tem que saber operar de forma tradicional para assim fazer a cirurgia guiada. Então, essa cirurgia guiada, ela veio para todos os casos. Ela veio para ajudar a gente. Como o Renan falou, antes a cirurgia guiada, ela tinha só uma guia, né, para dizer, em relação a vestibular, a palatina, mesiodistal. Hoje nós temos kits que vai te dar mais segurança em relação à altura. Então você pode colocar ali o seu batente, que é o Cefidril, em caso de alguns kits, né, ele leva esse nome. Você vai colocar na altura que você quer ter o implante, você vai até fechar o olho e vai fresar que não vai ter problema nenhum de atingir alguma estrutura nobre, algum nervo, enfim. Você vai conseguir fazer essa cirurgia totalmente segura, tá? Só basta você querer. E é tão tranquilo hoje em dia você solicitar uma cirurgia guiada, não é caro. Aquela coisa como o Renan falou que antigamente um caso unitário você ia pagar 600, 700 reais, hoje em dia você vai pagar uma guia 300, 350 reais. Isso você consegue repassar e colocar na sua cirurgia, não é caro. Porque para todos os casos, independente se são casos unitários ou se são casos totais, nós vamos precisar sempre da tomografia, que é o DICOM, é o arquivo que é gerado a partir da aquisição da tomografia lá na clínica de radiologia. Em casos totais de pacientes sedentos, para fazer o protocolo, a gente vai precisar somente da tomografia, tá? A gente fala que é a tomografia dupla. A gente vai precisar do DICOM do paciente com uma prótese total extremamente adaptada no rebordo, com algumas marcações com gutta-percha na flange, tá? Isso é uma tomada. E a segunda tomada a gente vai precisar somente da prótese com as marcações, né, feita de forma assimétrica na flange. E isso tudo, gente, você tem que orientar teu paciente, tá? Porque geralmente, isso não é raro, do paciente chegar na clínica de radiologia e o técnico de radiologia não saber fazer a aquisição correta do procedimento que você quer. E além disso, para casos de protocolo, o que a gente precisa para solicitar uma guiada?
preciso do Dicom, de tomada dupla, e além disso eu vou precisar de um registro de oclusão que a gente faz no nosso consultório com uma barreira de silicone. Você vai pegar, vai fazer uma barreira de silicone, pode ser de forma, aquela barreira de condensação, né, pesada. A gente faz uma ferradurinha assim, põe para o paciente ocluir, tá? Deixa tomar presa e depois você vai orientar o seu paciente que no dia que ele fizer a tomografia, ele tem que levar essa barreira, fazer a primeira tomada, que é com a prótese em posição, ocluindo esse registro. Então tem que orientar, porque às vezes ele chega lá, o técnico não vai saber para que serve aquilo e ele não vai utilizar. E se você não tiver essa barreira no dia da aquisição da imagem, a sua guia também vai sair errada e na hora de posicionar para você fazer a cirurgia no dia da operação, você não vai ter referência de colocar a sua guia em posição. Porque no dia da cirurgia, seu paciente tem que trazer de novo esse registro, você vai posicionar a guia seguindo a oclusão que você gerou, né, ali no dia do registro com essa silicone pesada. Então é muito importante que isso seja orientado ao paciente, que ele tenha que levar no dia do exame e no dia da cirurgia, tá? E uma outra informação para a parte de implantes para protocolo é que essa prótese que você vai tomografar seu paciente, ela tem que estar bem adaptada. Ela tem que ter uma DVO certinha, ela tem que estar totalmente selada no rebote. Se ela tiver com báscula, a sua guia também vai sair com báscula. Então, na hora de você ter a cirurgia, pode acontecer alguma báscula errada e seu implante sai numa posição errada. E, gente, tratando-se de implantodontia, se a gente erra 1 milímetro, meio milímetro, a gente pode fenestrar uma região de implante, pode colocar um implante numa posição errada, enfim, então tem que ser muito bem adaptada. Eu não quero fazer uma prótese total nova para o meu paciente, visto que ele vai fazer um protocolo. Então faz a montagem de dentes, faz, né, todo aquele processo de uma PT, faz a moldagem, o rolete de cera, a prova de dentes. E ao invés de você acrilizar essa prótese, essa montagem de dentes, pede seu protético somente para duplicar e fazer aquela guia multifuncional que a gente utiliza de forma tradicional para fazer os protocolos. E ali sim você faz a marcação da gutta-percha e pode fazer ali a tomografia com essa guia em posição de forma correta. Tá? É importante falar, a primeira aquisição ele vai fazer ocluindo essa barreira de silicone. Aí a segunda aquisição tomográfica, que é só da PT ou da guia, caso ele tenha feito a guia com essas marcações, é para tirar essa muralha e tomografar só a PT, não é para tomografar a PT com a muralha não, senão vai ficar tudo numa densidade só. A gente já recebeu um arquivo assim e não fica legal ter que repetir depois da tomografia, tá? Então, falando sobre erros na cirurgia guiada, quando um colega veio falar, eu fiz a cirurgia guiada de um protocolo e aí os implantes fenestraram, e aí você começa a conversar. Um grande erro na questão de cirurgia guiada e para protocolo é justamente não usar essa barreira de silicone para transferir a posição dessa guia cirúrgica da forma que foi feita a tomografia do paciente, ou seja, todo o planejamento vai ser feito naquela posição da prótese na boca que foi feita a tomografia. Então, onde vai sair ali o parafuso do implante em relação à coroa dos dentes, posicionamento dos implantes. Então, na hora da cirurgia, você tem que transpor exatamente a guia para aquela mesma posição. E a sua referência vai ser o quê? A barreira de silicone. O paciente é dentro. Quando você bota a guia na boca de um paciente, no rebordo de um paciente é dentro, a guia ela faz isso. Ela não encaixa, igual um caso parcial que é em dente. Então, um pouquinho que você mexe para cá, um pouquinho que você mexe para lá, e aí, qual que é a posição certa? É aqui, fresa, tá tudo errado. Cirurgia guiada não funciona. Você usou a barreira de silicone? O paciente morde a barreira de silicone, aí você faz as fresagens dos pinos de fixação, prende essa guia com os pinos de fixação. Você pode utilizar, normalmente a gente utiliza 3, mas pode até, no kit da Simple até 4. Você pode colocar mais um se quiser, se houver necessidade, mas normalmente com 3 você estabiliza, aí sim ele abre e você tira essa barreira de silicone. E aí você começa a fresar. Você vai ter a certeza que sua guia vai estar na mesma posição. É importante sempre, né, o que o Renan comentou no início da fala dele lá, é que geralmente a gente recebe muitos dentistas e muitos colegas que falam assim, não vou fazer guiado porque sempre dá errado, já dá errado comigo. E é o que ele falou, sempre é um erro
de negligência do colega, você pode ter certeza disso. Se o planejamento foi correto, se a tomografia foi feita correta, se tudo está seguindo de forma correta, pode ter certeza que às vezes você errou no posicionamento da sua guia, porque é muito fácil errar. Se você não seguir um protocolo, é muito fácil errar. Se você seguir ali tudo de forma metódica, seguindo um passo a passo que é orientado, não tem como errar, né? Então, desculpa. Então, assim, para fazer o protocolo, a gente tem que seguir isso. Uma outra forma também de fazer a guiada é em casos parciais, né? Então, eu ia falar isso agora, sobre os casos parciais. Então, gera muita dúvida quais exames eu peço. Então, no caso do dentro, né, vai ser essa dupla tomografia. Em casos parciais, você vai fazer a tomografia do paciente e o escaneamento intraoral. Só isso. E aí você vai fornecer as informações para o seu planning center. No caso lá, a gente recebe as informações. Eu pergunto, qual kit cirúrgico será utilizado? Qual a plataforma do implante? Se você tem um planejamento prévio feito no Dental Choice para enviar, se você prefere que eu faça o planejamento e te mande um relatório e um vídeo para sua aprovação. Então, há uma troca de informações entre o planning center e o profissional. A gente precisa de informações para iniciar o caso. Né? Não é simplesmente fazer e mandar. A gente tem que ter essa troca de informação, mas o que a gente precisa para casos parciais é a tomografia e o arquivo STL. Só isso. E faz o planejamento, aqui encaixa, adapta nos dentes e fica perfeito. A gente tem uma previsibilidade altíssima, a gente consegue fazer uma cirurgia guiada de implante que você faz, sem brincadeira, mas você faz em uns 15, 20 minutos e você opera o paciente. É muito rápido. Muito rápido. Entre montar, anestesiar e inserir o implante. É muito rápido. E o pós-operatório para o paciente e, como a gente sempre fala, hoje tudo é o marketing é a alma do negócio, com certeza Você não tem que passar o que você não é, mas você tem que mostrar suas qualidades através do marketing do profissional que você é. Então, através do marketing envolvido, né, tudo isso, nessa previsibilidade em cirurgia guiada, então tem paciente que vem, olha, eu quero fazer cirurgia guiada. Hoje o paciente pesquisa tudo no Google. Ninguém é mais bobo em nada, todos os pacientes sabem de tudo. A gente já teve paciente procurando a gente que queria fazer cirurgia guiada, já teve paciente procurando a gente porque queria ser escaneado, não queria ser moldado, e aqui a gente escaneia. Então assim, os pacientes eles procuram, um amigo fala, vê na internet. Então a parte de cirurgia guiada, assim, eu adoro essa parte de cirurgia guiada. Acaba que assim, todo caso vocês fazem guiada? Não. Acaba que às vezes na rotina, você está com o paciente ali, um caso mais redondo, fala, vou fazer sem ser guiada mesmo, né? Por conta até da agilidade ali de já operar, às vezes o paciente está com uma certa urgência, mas podendo ter uma tranquilidade, uma consultinha a mais para você fazer o planejamento, desenvolver a guia, vale a pena, vale muito a pena. Não tem um porquê não fazer guiada, entendeu? Então assim, até essa parte dos kits que gera muita confusão. Também, às vezes, alguns colegas querem começar a fazer cirurgia guiada sem ter feito um credenciamento. Então é importante você ter um treinamento, porque o kit cirúrgico, se você olhar o kit de cirurgia guiada, você vai olhar e vai falar, meu Deus, o que é isso? É bem diferente do kit convencional. Se você não teve um treinamento, não fez um curso, não fez um credenciamento específico para cirurgia guiada, você não vai conseguir fazer a cirurgia guiada. Tem que ter um treinamento para a utilização daquele kit cirúrgico que você quer operar. Eles são bem intuitivos, mas se você não sabe do que você está tratando, você não vai conseguir utilizar, né? E assim, a guiada ela tem só vantagens. Por exemplo, para carga imediata, você pode fazer a guiada que provavelmente, assim, grande chance de ter a carga imediata, porque o torque ele se torna altíssimo, porque a gente fresa todas as fresas no mesmo local. Então a gente não tem um pouquinho de inclinação para vestibular ou lingual, sempre a gente vai estar no mesmo local, no mesmo leito. Então assim, é certo, inclusive na maxila, a gente tem um torque muito alto, né, muito bacana. E uma outra coisa que a gente sempre orienta também na hora de fazer a cirurgia guiada é a questão da fresagem com muita irrigação. Uma coisa só que a gente tem que prestar atenção, porque na hora que você vai fresar, ela entra na anilha e o soro tem dificuldade de passar ali na fresa. Então é sempre estar muito bem irrigado. Então assim, a cirurgia guiada ela não tem dificuldade. Você faz uma vez, você nunca mais quer fazer de forma diferente. Eu falo por mim. Eu era muito resistente à cirurgia guiada, porque eu já opero há muito tempo. O Renan ficava assim, Tainara, começa a fazer guiada, começa a fazer guiada. Hoje em dia,
eu faço guiada toda semana. Então, assim, é muito mais tranquilidade para você e muito mais conforto para o seu paciente. Você não precisa ficar ali na hora da cirurgia controlando médio distal, vestíbulo palatino lingual. Porque para você começar o planejamento da cirurgia guiada no software, e a gente pode ter uma possibilidade de mostrar isso em algum vídeo, como é que eu faço o planejamento, vocês acompanhando, a primeira coisa que você faz no planejamento é o enceramento. Planejamento reverso. Primeiro a gente tem que visualizar onde vai estar minha prótese, para depois a gente buscar o melhor posicionamento tridimensional desse implante. Foi-se o tempo que saía botando implante e depois via como é que ficava a prótese. Isso já era, isso não cabe mais. Não cabe mais. O paciente quer a coroa, né? Ele não quer cirurgia. Planejamento reverso. Então a gente começa fazendo ali, inserando, posicionando a coroa em relação ao antagonista, aos dentes adjacentes. Aí você começa a fazer o planejamento de cirurgia guiada, então do posicionamento dos implantes. Então você tem a certeza que aquele seu implante, na hora que você for fazer a prótese, vai estar lindo, vai estar redondo. E foi muito pertinente o que a Tainara falou agora, a questão da irrigação, porque pode ser uma falha, às vezes, poxa, mas perdi o implante. Falta de irrigação, tem que ter cuidado com isso, que ele vai e vem, porque você tem ali a chave, né, que entra na guia, a guia, então tem várias barreiras para a entrada do soro ali, e é excelente, eu amo cirurgia guiada. Só não tem por que não fazer. Sim. Então é isso, dentista, até a próxima. Obrigada. E aí, gostou? Então siga a gente para receber novos conteúdos como esse. Até a próxima!